Estamos de volta com o WW. Vamos falar sobre a visita que o presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto, líder de uma comitiva do Partido Comunista Chinês. No encontro, Lula reforçou o convite para que o presidente da China, Xi Jinping, visite o Brasil no ano que vem. De Brasília, ao vivo, Luciana Amaral nos traz os detalhes. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW, já desejando um ótimo final de semana também a todos. Bem, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e a partir do ano que vem, em 2024, a gente chega à marca de 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. O presidente Lula, então, recebeu hoje no Palácio do Planalto o Li Xi, que faz parte da cúpula do Partido Comunista Chinês. Segundo o governo brasileiro, Lula ouviu que a chegada dele à presidência do Brasil abre um novo capítulo no relacionamento entre os dois países. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve muitos atritos com a China, especialmente durante a pandemia. Na reunião de hoje, Lula e Li Xi trataram de cooperação bilateral com foco em investimentos e também no desenvolvimento tecnológico. Nisso, o presidente Lula diz que a Embraer tem a intenção de instalar uma unidade produtiva na China, ao que a resposta chinesa teria sido bem positiva, segundo o Palácio do Planalto. Lula também buscou reforçar as oportunidades dos investidores chineses em relação ao PAC, o novo programa de aceleração do crescimento que está sendo promovido pela gestão Lula. Eles conversaram ainda sobre a transição energética e a reforma das instituições globais de governança, que foi um alvo muito forte do presidente Lula agora há pouco na ONU, em Nova York. Em termos partidários, o presidente Lula também falou que o PT tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês. Volto com você. Obrigado, Luciana. Bom final de semana para ti, viu? Lorival, o que significa na agenda oficial, vamos lá, na agenda oficial do presidente, que nos é encaminhada a jornalistas sempre na véspera, o Li Xi é o membro do Comitê Permanente do Politburo e secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Comitê do Partido Comunista da China. Quem que é o Li Xi? Ele controla a lealdade ao Xi Jinping. É isso que se chama... Como assim? Não é um controle disciplinar do partido, é isso. Ele que comanda as ações de expurgos, de punições, de expulsões, etc. Bom, 2 dias atrás o presidente Lula estava celebrando o apoio que ele recebeu ao longo da história dele, sobretudo durante a ditadura militar brasileira, dos sindicatos americanos, das centrais sindicais americanas, e disse: sem sindicato não há democracia. Mas sem democracia também não há sindicato. Na China é proibido fazer greves. Na China não há liberdade de associação sindical. Existe uma central única que é subordinada ao Li Xi, subordinada a esse partido comunista, e com o Xi Jinping isso se agravou. Ele impôs uma repressão maior a uniões sindicais que eram clandestinas e que passaram a ser perseguidas, e os líderes, quando estavam indo embora, foram presos no aeroporto, inclusive. Isso por volta de 2016. Em 2019, ele impôs a Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong, e aí acabou com a liberdade sindical em Hong Kong. Há muitos sindicalistas presos na China. E isso não é o caso, mas ainda falando da China, todo esse crescimento econômico e o fato de a China ser o principal parceiro comercial do Brasil e de outros países se deve a isso, porque na China essa inserção da China no capitalismo mundial foi por meio de salários muito baixos, sem direitos trabalhistas. Eu já visitei muitas fábricas chinesas, vi chineses trabalhando 90 horas por semana, sem fim de semana, sem férias, sem direito a ir ao banheiro e sem direito a falar. E isso não é só a China. A União Soviética não havia liberdade sindical, de novo, uma central única subordinada ao Partido Comunista. Em Cuba, você não faz greves, não tem sindicato livre. Na Coreia do Norte também não. Então, aquilo que o Marx estudou, ele só pôde estudar, ele e o Engels,
porque havia o capitalismo. É no capitalismo que existem tensões entre classes sociais, que existem trabalhadores lutando pelos seus direitos. Sob o pretexto de haver uma ditadura do proletariado, o que o socialismo faz é suprimir os direitos dos trabalhadores. Lorival, e que leitura política a gente pode ter desse encontro? Bem, acho que anteontem ou ontem também, né, o PT se reuniu com o Partido Comunista e tal. Que, aparentemente, a própria biografia do Lula e a crença dele, ele se apresentar como um defensor da democracia, e tivemos um caso agora no Brasil, né, de um risco de golpe militar, e o Lula encarna a luta pela democracia nesse sentido, de novo, né, como fez no final dos anos 70. Mas tudo isso parece ser menos importante do que a crença dele de que o fim último da organização dos trabalhadores é passar para uma ditadura do proletariado. Não vai acontecer no Brasil, a sociedade brasileira não aceita isso, mas todo o instinto estatista dele, toda a aceitação dele das ditaduras fora do Brasil e tudo, demonstram que, na escala de valores dele, esse sonho socialista está acima até mesmo da biografia dele. Professora, sua leitura aí desse encontro, semelhança entre PT e o PC chinês, qual que é a sua leitura? Por que um encontro desse? Eu acho que ele tem um encontro, concordo com o Lorival, de que tem aí a questão das contradições, né, do próprio Lula na sua política externa, mas também tem um elemento que é uma sinalização chinesa, né, a vinda, né, na volta da reunião do G77, passar pelo Brasil, sinalizar a importância brasileira e da parceria entre a China e o Brasil nessa aliança global do Sul global. Então, mesmo quando o parte do discurso que o representante chinês fez no G77 foi quase afirmações do mesmo discurso que o Xi Jinping tem feito em vários dos fóruns internacionais. Então, a vinda dele aqui também reflete essa disputa geopolítica que nós temos hoje no mundo, depois da passagem do Lula nos Estados Unidos, na reunião com o Biden. E uma frase muito importante dizer que poderia ter aberturas e avanços nas relações entre Brasil e Estados Unidos, a China manda um representante de alto nível, aliado do Xi Jinping, para também sinalizar que para a China o Brasil é importante. Então, eu veria também essa visita nesse sentido do aspecto das disputas geopolíticas globais. E para fazer o debriefing, né? Sim. Ouvir do Lula como foi a conversa com o Biden. E a conversa com o Zelensky, que também deve ser importante. Eu perguntei hoje lá para o Palácio do Planalto quem participou do encontro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, secretária-geral da Presidência, o ministro Márcio Macedo, né? Os dois do PT, secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, e o Celso Amorim também participou. Daniel Rittner, na nota, salvo engano, do governo chinês, né, ou do Lixi, ele fala muito do PAC, né? Fala dos investimentos. Dá para prever nesse novo PAC quanto tem de dinheiro chinês no Brasil, no PAC lançado pelo Lula? Sabe qual é? Não dá para prever, Caio, e sabe qual é a dificuldade? A China se transformou num dos principais atores do mundo em termos de investimento direto estrangeiro no Brasil. Isso está claro ao longo da última década, mas a gente precisa analisar qual que é o perfil do investimento chinês aqui. Ele está concentrado em 3 setores: energia elétrica, mineração e um pouco menos agricultura, e principalmente em ativos já existentes. Os chineses têm pouco apetite ao risco aqui, seja talvez até um pouquinho pela dificuldade de entender os processos todos, de ritos de licenciação, órgãos de ritos de licitação, licenciamento ambiental, órgãos de controle. Então, os chineses, à exceção de alguns poucos ativos ali, como a linha de transmissão de Belo Monte,
eles preferem comprar ativos já existentes. Qual que é o grande desafio? Colocar um pouco desse enorme capital chinês que já tem vindo para o Brasil em ativos novos. O que são ativos novos ali? A Ferrogrão, a Fiol ali no interior da Bahia, rodovias. Esses ativos ainda têm encontrado uma certa resistência dos chineses, talvez por falta de apetite ao risco mesmo. A grande dificuldade é isso. No governo Dilma, se lançou em 2015 um fundo no valor de 20 bilhões de dólares, que a promessa era justamente em que os chineses entrassem um pouco mais nesses ativos chamados de greenfield, ativos novos. O fundo foi regulamentado com o Temer, depois houve um freio de mão ali às vésperas do governo Bolsonaro, isso nunca foi retomado. Não foi retomado nem na visita recente do presidente Lula a Pequim. Isso até frustrou algumas pessoas que esperavam essa retomada. Então, talvez esteja aí uma chave. Será que os chineses finalmente podem colocar dinheiro em ativos novos no Brasil? Se houver essa disposição, a infraestrutura brasileira sai ganhando. Daniel Rittner, meu amigão, bom fim de semana para você. Nosso diretor editorial em Brasília, Lorival Santana, analista de Inter. Excelente fim de semana, Lori. Igualmente. Professora, bom tê-la de volta aqui. Denilde Holtzacker, cientista política e professora de Relações Internacionais da ESPM. Excelente final de semana, viu, professora? Obrigada. O WW termina aqui. Uma boa noite, um excelente final de semana a todos.